Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, Destruição do Vento. Capítulo 881. Destino, Karma. Darui parou de se mover. Seu chakra caiu. Se murmurou em choque e descrença. Ele duvidou do que estava sentindo e se perguntou se estava sob efeito de um genjutsu. Infelizmente, mesmo depois de interromper seu fluxo de chakra, ele sentiu a mesma coisa. Samui e Yujito também ficaram chocados ao ouvir suas palavras. Não muito tempo atrás, eles concordaram com Se em esperar e ganhar tempo. Eles não esperavam que seu oponente mudasse repentinamente seu estilo de luta. Sem esperar, os três piscaram sem trocar mais uma palavra. No entanto, pararam após piscar apenas uma vez quando Akuro apareceu bem na frente deles, com um olhar fixo em Yujito. Akuro murmurou: "Parece que você subjugou o gatinho feroz. Uma conquista incrível, mas que pena. Nunca imaginei que te veria cair a esse nível, Matatabi. Deixar um mero humano te escravizar." Antes que qualquer um dos ninjas de como pudesse responder, uma voz rugiu na cabeça de Yujito. "Quem esse desgraçado está chamando de gatinho?" "Yujito, faça-o pagar." Enfurecida, Matatabi transferiu uma grande quantidade de chakra para Yujito. Num piscar de olhos, um manto de chakra surgiu ao redor de Yujito, assumindo a forma de Matatabi. Se olhou para ela e pensou: incrível. As palavras dele devem tê-la enfurecido. Podemos finalmente ter uma chance. A enorme pata de Matatabi atacou Akuro, mas antes que pudesse atingi-lo, um raio brilhou ao redor de Akuro mais uma vez e ele desapareceu. Ao contrário de Darui, que mal conseguia acompanhá-lo, os ninjas de como restantes não conseguiam sequer acompanhar os movimentos de Akuro. Apesar de ter seu campo de chakra ativo, Se teve dificuldade para acompanhar. Seus olhos se arregalaram quando ouviu de repente. Planejar levando em conta o temperamento do seu inimigo é uma jogada inteligente. No entanto, fazer isso sem um plano reserva sólido não passa de tolice. Antes que ele pudesse reagir, uma joelhada acertou o abdômen de Se, nocauteando-o imediatamente. Os olhos de Samui se voltaram para a direita e ela viu sua companheira de equipe sendo nocauteada. Instintivamente, ela jorrou chakra elétrico através de seu tanto e o lançou em Akuro com um movimento suave. Infelizmente, o impacto não atingiu nada além do ar, e Akuro desapareceu de seu lugar anterior e apareceu atrás dela. Antes que pudesse reagir, sentiu uma palma pousar em suas costas. No instante seguinte, uma corrente poderosa percorreu seu corpo. Ela não aguentou a dor e desmaiou imediatamente. Yujito virou a cabeça, apenas para ver seus dois companheiros de equipe desabando. Ela imediatamente se moveu para atacar Akuro. No entanto, Akuro simplesmente agarrou Samui e a jogou em direção ao Matatabi que avançava. Yujito foi forçada a parar e usar sua enorme pata de chakra cuidadosamente para agarrar Samui. Aquela pequena distração foi tudo que Akuro precisava. No exato momento em que Samui pousou em sua pata, Akuro entrou direto na construção de chakra de Matatabi, pensando: mesmo que a defesa do meu modo de chakra relâmpago não seja comparável à de Ai ou do pai dele, deve ser suficiente para lidar com o chakra de Matatabi. A menos que Yujito consiga criar jutsus poderosos dentro da capa de chakra. Por outro lado, ainda será difícil me atingir, a menos que ela consiga usar a capa como meu domínio do vento. Como Yujito tinha acabado de se tornar uma Jinchuriki perfeita, Fujin não achava que ela fosse capaz de fazer algo tão complicado e não estava particularmente preocupado. Claro, ele estava preparado para usar o jutsu do deus voador do trovão para se teletransportar, no caso improvável de ela conseguir fazer algo assim. Os olhos de Yujito se arregalaram ao sentir Akuro penetrando em seu manto de chakra. Imediatamente seu manto de chakra começou a queimar com um calor intenso. Em vez de parecerem apenas chamas, quase todo o manto explodiu em chamas de verdade. A única parte que não parecia ser a pata que segurava Samui. Yujito tentou deitá-la delicadamente no chão enquanto se concentrava em Akuro. Mais uma vez, Akuro foi simplesmente rápida demais para Yujito. Menos de um segundo depois que sua capa explodiu em chamas, Akuro apareceu na frente dela e agarrou sua garganta. Yujito previu que Akuro faria algo parecido e estava preparado para contra-atacar, quando algo ultrajante aconteceu. A capa de chakra de Yujito desapareceu. Ela não conseguia canalizar seu chakra. Yujito percebeu imediatamente o selo da automaldição. Ele não pode me impedir. Yujito usou o chakra de Matatabi para quebrar o selo amaldiçoado à força. Ela conseguiu imediatamente, pois os selos começaram a desaparecer. Infelizmente, mais selos continuaram aparecendo em seu pescoço, impedindo que ela canalizasse seu chakra para lutar. Akuro murmurou: suas chamas se apagaram, Matatabi. Mas isso é de se esperar quando você deixa um humano te subjugar. Estou decepcionado. Matatabi ouviu suas palavras e se perguntou: claro que são fracos. Estou contido e não consigo exercer toda a minha força. No entanto, quando foi que lutei com ele? Pensei por tanto tempo, mas não me lembro de ter conhecido alguém tão enigmático quanto ele. Quem é ele realmente? Yujito não sabia dos pensamentos de Matatabi e bufou: não importa quantos selos de maldição você coloque em mim, eu vou quebrar todos eles. Em termos de chakra, você não pode competir comigo. Akuro respondeu: talvez. No entanto, tenho tempo suficiente para matá-lo, não acha? Yujito sorriu e disse: se você quisesse me matar, já teria feito isso. Poderia ter feito isso logo na primeira vez que nos conhecemos. Mas não fez. E eu tenho uma boa ideia do porquê. Akuro não respondeu, permitindo que Yujito continuasse. Você ainda não recuperou toda a sua força. Você não consegue sustentar o modo de chakra relâmpago por muito tempo como Raikage-sama. A razão pela qual você não nos matou e não se dá o trabalho de esconder seus rastros é porque quer lutar contra nós para recuperar sua força. Com Akuro em silêncio, o sorriso irônico de Yujito se alargou. Ela pensou: acertei em cheio. Nossa análise foi certeira.
Devido aos repetidos confrontos, Como analisou tudo o que pôde sobre Akuro a partir das informações que possuía. As palavras de Yujito eram a teoria mais aceita. O silêncio de Akuro apenas fortaleceu sua crença. No entanto, o verdadeiro motivo do silêncio de Akuro era completamente diferente. Mesmo sem reagir, Fujin ficou atordoado. Pensou, eles realmente acreditaram nessa história? Inacreditável. Que mundo estranho. Bem, isso me beneficia. Mas se minha identidade vazar, com certeza serei um pária maior que o Uchiha Madara. Por fim, Akuro respondeu, teoria interessante. Não vou confirmar nem negar, mas você acertou uma parte. Ainda não recuperei toda a minha força. Se eu tivesse, mesmo usando uma máscara, Yujito sentia um sorriso cruel e maligno em seu rosto. O chakra de Akuro também se tornou sinistro, completamente diferente da sensação misteriosa e ancestral que transmitia antes. Ele acrescentou, este mundo estaria condenado há muito tempo. O chakra sinistro desapareceu repentinamente, substituído pela natureza misteriosa e ancestral de Akuro. Ele acrescentou, dito isso, embora eu não esteja interessado em matá-lo, me encontrar mudou seu destino. Yujito se perguntou confuso, destinos? Primeiro karma e agora destino. O que ele está tramando? E o que ele quer dizer com nossos destinos mudaram? Quais eram nossos destinos iniciais? Akuro disse, devido aos seus encontros comigo, vocês 4 se tornaram muito mais fortes do que estavam destinados a ser. Desde que trilharam este caminho, suas forças continuarão crescendo. As palavras de Akuro ficaram mais pesadas quando ele disse, dessa forma, nosso karma agora está interligado. Você me deve uma dívida kármica. E eu não gosto de ficar em dívida. Cada frase causava um impacto maior em Yujito. Ela continuou lutando, tentando se libertar dos incontáveis selos amaldiçoados, mas um sentimento ruim tomou conta de seu coração. Ela imediatamente entendeu a fonte de sua inquietação quando Akuro levantou o braço esquerdo e um selo apareceu na ponta de cada um de seus dedos. O motivo pelo qual Fujin se entregou a Yujito, além de se divertir e assustar com Mogakuri, era porque precisava de tempo para analisar o selo dela. Enquanto ele inscrevia continuamente selos de automaldição em Yujito, também usava seu chakra para estudar o selo e encontrar qualquer fraqueza. E ele havia descoberto uma maneira de se aproximar do selo. Yujito não conseguia mover seu corpo quando Akuro atingiu seu ombro direito. Selo dos 5 elementos. Akuro aplicou o selo dos 5 elementos sobre o selo da armadura de ferro, causando uma ruptura no selo e isolando Yujito do chakra de Matatabi. Ele analisou. Ótimo, bloqueei a conexão entre Yujito e Matatabi. O próximo passo é entrar no mundo interior dela. Os selos nas pontas dos dedos dele mudaram quando ele a esfaqueou novamente no ombro. 5 elementos revelados. Em vez de remover o selo dos 5 elementos, Fujin o ignorou e em vez disso, usou o desselo dos 5 elementos no selo da armadura de ferro. Ele não removeu o selo completamente, pois isso teria matado Yujito e invocado Matatabi, criando uma pequena abertura no selo. Em seu mundo interior, Yujito apertou os ombros e pensou, o que aconteceu? Por que não consigo sentir minha conexão com Matatabi mesmo que ela ainda esteja atrás daquela bar? Suas pupilas dilataram e seus olhos se arregalaram em choque e terror quando uma figura semelhante apareceu em seu mundo interior. Ela se perguntou incrédula, como Akuro entrou aqui? Capítulo 882, um dilema crítico. Como Akuro entrou aqui? Yujito se perguntou incrédula enquanto a figura de Akuro aparecia em seu mundo interior. Os olhos de Akuro se abriram bruscamente. O mundo ao seu redor se dissolveu em uma vastidão sombria de sombras rodopiantes e chamas azuis bruxuleantes. Algumas dezenas de metros à sua frente, a figura imponente de Matatabi se contorcia de fúria enquanto era contida por um selo na testa. Akuro examinou o mundo interior de Yujito e observou. Matatabi não está fortemente presa. No entanto, ela também não está totalmente livre. Há uma barreira dividindo o mundo interior de Yujito em 2 partes. Yujito e Matatabi estão em lados opostos. Isso mostra que eles ainda não confiam completamente nela. Suponho que Yujito não seja uma Jinchuriki perfeita, afinal, mas isso será apenas uma questão de tempo depois do incidente de hoje. O chakra de Matatabi se inflamou assim que ela notou a pequena figura de Akuro. Ela gritou, foi você quem colocou este selo na minha testa. Prefiro morrer a deixar outro humano me humilhar ainda mais. O selo em sua testa começou a se dissipar devido ao seu imenso chakra. No entanto, Akuro não se incomodou. Ele sabia que aquele selo não conseguiria conter Matatabi de qualquer maneira. Ele cintilou, atravessou a barreira e apareceu na frente da testa de Matatabi perguntando, um humano? Estou ferido. Faz tanto tempo que você não se lembra do nosso último encontro, gatinha? Além disso, como algo que eu faço pode se comparar à humilhação de estar preso aqui? As palavras de Akuro enfureceram Matatabi ainda mais. Infelizmente ela tinha preocupações maiores naquele momento. Akuro cerrou a palma da mão direita, quase transformando-a em uma garra coberta por um imenso chakra de relâmpago. No momento em que o selo em sua testa desapareceu, Akuro cravou os dedos na testa de Matatabi, agarrando-lhe algo no processo, e recuou para o outro lado da barreira. Yujito, que ainda estava confusa com o que estava acontecendo, ficou ainda mais chocada ao notar Akuro puxando o chakra de Matatabi de seu corpo enorme. Uma parte de seu chakra agora se estendia da testa até a palma da mão de Akuro. Yujito pensou, incrédulo, ele está tentando tirar o chakra de Matatabi? Algo assim pode ser feito? Como Komogakuri tinha um Jinchuriki perfeito, eles sabiam muito bem como usar as bestas com cauda. Bi e Gyuki cooperaram perfeitamente, formando uma combinação mortal e tornando Bi um dos ninjas mais mortais vivos. No entanto, Komogakuri nunca havia considerado a possibilidade de o chakra ser retirado da besta com cauda dessa maneira. Yujito analisou imediatamente. Ele está planejando fazer algo como os irmãos Ouro e Prata? Não, eles só tiveram sorte com a 9 caudas.
Ele está arrancando o chakra de Matatabi à força. Eu gostaria de ver se isso é possível, mas não posso deixá-lo fazer o que bem entender. Yujito não se moveu imediatamente, aguardando o inevitável. Como previsto, o chakra de Matatabi se inflamou novamente e sua fúria e sede de sangue invadiram o mundo interior de Yujito. Ela rugiu. Você acha que eu vou deixar você roubar meu chakra? Akuro olhou para Matatabi e pensou. Eu retirei cerca de 4% do chakra dela de uma só vez. Infelizmente a parte fácil já passou. Hora de ver como me saio em um cabo de guerra contra uma besta com cauda em um território hostil. Num instante, seu chakra também se inflamou e ele puxou o chakra de Matatabi para si. Por um instante, os dois ficaram empatados. Infelizmente, Matatabi imediatamente levou vantagem. Por mais poderoso que Fujin tivesse se tornado, ele não conseguia competir contra uma besta com cauda em uma batalha frontal. Para piorar a situação, ela não era sua única oponente. Liberação de relâmpago, jutsu da falsa escuridão. Com Akuro distraído por Matatabi, Yujito o atacou sorrateiramente com um poderoso jutsu de relâmpago. Para sua surpresa, Akuro nem sequer reagiu ao jutsu, deixando seu corpo suportar todo o impacto do ataque. O poderoso jutsu de relâmpago de Yujito nem sequer conseguiu distrair Akuro. Akuro fez o selo de confronto com a mão esquerda enquanto dizia, sem o apoio dela, você é mais fraco do que qualquer um dos seus companheiros de equipe. Não se incomode em dificultar ainda mais a sua vida. Liberação de relâmpago, jutsu de aprisionamento de relâmpagos dos 9 selos. De repente, uma gaiola de 9 lados surgiu ao redor de Matatabi, prendendo-a lá dentro. A mudança repentina pegou a besta com cauda e seu hospedeiro de surpresa, e eles se perguntaram, quando ele armou uma armadilha de raios aqui? No instante seguinte, Matatabi foi bombardeada por raios vindos de todos os lados. Seu corpo foi torturado continuamente pelos raios lançados incessantemente da gaiola de raios. A barragem fez Matatabi perder o foco, permitindo que Akuro ganhasse vantagem. Em poucos segundos, ele extraiu 12% do chakra de Matatabi do corpo dela. Matatabi finalmente se recompôs. Chamas azuis saíram de seu corpo, bombardeando a gaiola de raios. Ao mesmo tempo, ela puxou seu chakra de volta para dentro do corpo. Desta vez, ela não tinha mais uma vantagem clara. Embora estivesse recuperando seu chakra, era em um ritmo muito lento. Yujito analisou. Ela não consegue lutar efetivamente por causa daquela tortura do relâmpago. Preciso distraí-lo. Como um ataque furtivo não conseguiu ferir seu oponente, Yujito concentrou seu chakra e preparou um jutsu poderoso e potente. Sua ideia era simples. Ela queria quebrar o controle de Akuro sobre a situação e dar a Matatabi uma oportunidade decisiva. Akuro sentiu seu chakra aumentar e apontou a mão esquerda em sua direção. Um raio se concentrou em seu dedo indicador. Antes que Yujito pudesse completar seu jutsu, Akuro disparou um poderoso raio. Ela não conseguiu nem reagir quando o raio atravessou seu peito, enquanto a atormentava com choques elétricos vindos de dentro de seu corpo. Ela desabou sem oferecer resistência. No entanto, suas ações não foram infrutíferas. A pequena distração de Yujito deu a Matatabi a oportunidade de que ela precisava. Nesse curto espaço de tempo, ela recuperou 4% de seu chakra, deixando apenas 8% fora do corpo e ainda sendo puxada por Akuro. Mesmo assim, Akuro permaneceu imperturbável. Ele selou o confronto com a mão esquerda novamente, forçando Matatabi a levantar a guarda. No segundo seguinte, o bombardeio de raios se intensificou, dificultando ainda mais o trabalho de Matatabi. Akuro e Matatabi estavam empatados novamente. Mas isso foi apenas uma distração. O verdadeiro movimento de Akuro usou a cobertura do relâmpago para se aproximar furtivamente de Matatabi. Antes que ela pudesse perceber o que estava acontecendo, várias correntes deslizaram furtivamente em direção a Matatabi, envolvendo seu corpo enorme como serpentes prendendo suas presas. Em um instante, elas se apertaram com força, prendendo seus membros e suprimindo seu chakra, forçando-a a cair no chão apesar de sua resistência. Para piorar a situação, as correntes conduziam raios, danificando ainda mais seu corpo. Akuro aproveitou a situação para extrair mais 6% do chakra de Matatabi do corpo dela, elevando o total para 14% antes que Matatabi pudesse controlar a situação novamente. Infelizmente para ela, seu sofrimento ainda estava longe de acabar. Novos selos surgiram em seu corpo, tornando cada vez mais difícil extrair seu chakra de volta. Akuro continuou extraindo mais chakra de Matatabi. Em pouco tempo ele extraiu um quarto do chakra de Matatabi. Embora Matatabi ainda resistisse, ela estava mais focada em analisar porque estava em tamanha desvantagem. Finalmente percebeu, é o meu selo. Ele está usando o selo que me manteve dentro de Yujito. É por isso que ele conseguiu criar selos espontaneamente para me restringir. Se isso continuar, não posso vencer. Seus olhos se moveram em direção ao corpo de Yujito. O lugar em que estavam não era o mundo real. Em vez disso, era o mundo interior de Yujito. Embora o corpo real de Matatabi estivesse preso ali, os corpos reais de Fujin e Yujito não estavam ali. Eles ainda estavam no mundo real, portanto, Fujin não poderia realmente matar Yujito ali. Matatabi gritou, Yujito, remova esta barreira. Enquanto ela existir, minha força permanecerá suprimida e não poderei lutar com toda a minha força. A única maneira de resistirmos é lutando com toda a nossa força. Os olhos de Yujito se abriram ao ouvir os gritos de Matatabi. Confusão tomou conta de seus olhos enquanto ela se perguntava o que fazer. Por um lado, Akuro era autoritário. Ele não só havia derrotado o esquadrão deles, como também estava suprimindo e tentando roubar o chakra de Matatabi. Por outro lado, ela ainda não confiava totalmente em Matatabi. Se removesse a barreira, havia uma grande chance de Matatabi matá-la e se libertar após derrotar Akuro. Matatabi também poderia matar Darui, Samui e C para se vingar de suas décadas de prisão. Como resultado, nenhuma das opções era tentadora para Yujito. Pelo contrário, ambas representavam um grave perigo para Yujito, colocando-a em um dilema delicado.
Capítulo 883. Escolhas. Embora a situação fosse muito complicada, Yujito precisava tomar uma decisão rápida. Qualquer demora significaria que ela perderia o controle da situação. Ela olhou para Kuro e Matatabi e se perguntou. A Kuro disse que não estava interessada em nos matar. Suas ações comprovam suas palavras. Este é o nosso quinto encontro, e ele poderia ter matado cada um de nós uma dúzia de vezes se realmente quisesse. Então a vida dos meus companheiros não estará em perigo mesmo se eu morrer por perder Matatabi. No entanto, posso elaborar um plano com base no pouco que sei sobre ele? Imediatamente algumas palavras surgiram em sua mente. Planejar levando em conta o temperamento do inimigo é uma atitude inteligente. No entanto, fazer isso sem um plano reserva sólido é pura tolice. Essas foram as mesmas palavras que ela ouviu a Kuro dizer a C antes de nocauteá-lo. Fujin nunca imaginou que suas palavras casuais que ele só falava para manter o ar de um especialista antigo, viriam a prejudicá-lo tão rapidamente. Yujito decidiu, já que não há garantia de que ele poupará Darui, Sei Samui depois de me matar, posso muito bem apostar todas as minhas fichas em Matatabi. Na pior das hipóteses, ela mataria a Kuro junto conosco. No entanto, na melhor das hipóteses, eu poderia me tornar o Jinchuriki perfeito como Lord B. Um selo surgiu na ponta dos seus dedos e ela esfaqueou o próprio ombro. De repente, seu mundo interior sofreu uma mudança. A enorme barreira invisível entre Matatabi e eles desapareceu de repente. As restrições sobre Matatabi também foram liberadas e ela finalmente pôde exercer toda a sua força. Fujin também exerceu mais força, com seu corpo principal continuamente fornecendo chakra ao mundo interior de Yujito para manter sua forma ali. Sem perceber que suas próprias palavras o haviam levado a tomar essa decisão, ele pensou, não imaginei que Yujito concordaria com tal pedido de Matatabi. Não, ela não confia tão facilmente. Que grande aposta você fez? Ah, bem. Um sorriso apareceu por trás de sua máscara enquanto Fujin pensava. Hora de ver o quão bem eu me saio contra uma porra de besta com cauda. Enquanto tentava recuperar seu chakra, Matatabi também dividiu sua atenção para destruir as correntes e a gaiola de raios. No entanto, a força delas aumentou drasticamente, causando ainda mais dano a Matatabi. Ao mesmo tempo, ela também sentiu seu oponente exercendo cada vez mais força para extrair seu chakra. Embora a barreira restringisse Matatabi, ela não a restringia demais. Sua função era proteger Yujito de Matatabi e não contê-la ou torturá-la. Portanto, mesmo quando Yujito removeu a barreira, a única coisa que Matatabi conseguiu fazer foi impedir a Kuro de extrair mais chakra dela. Em circunstâncias normais, ela poderia ter iniciado um contra-ataque para distrair a oponente, mas a gaiola de relâmpagos tornou isso impossível. Matatabi analisou rapidamente. Esta gaiola de raios não é o problema. Posso destruí-la facilmente. O problema são essas correntes. Elas estão conectadas ao selo que me mantém preso aqui dentro. Não consigo quebrá-las a menos que me concentre totalmente nisso. Infelizmente, no momento em que eu fizer isso, estarei condenado. Quem é esse cara? Por que o chakra dele ainda não acabou? Arg, não tenho tempo para adivinhar a identidade dele. Yujito. Yujito olhou para o impasse e analisou. Mesmo sem a barreira, Matatabi não tem vantagem. Mas isso não é ruim. Se esses dois estiverem em igualdade de condições, eles podem se exaurir e eu posso ser poupado. Hein? Yujito de repente ouviu uma voz dentro de sua cabeça. Ela rapidamente percebeu que era Matatabi. Matatabi disse, Yujito, se isso continuar, vamos perder. Ele assumiu o controle do selo que me aprisiona aqui. Só há uma maneira de vencer. Yujito imediatamente perguntou em sua cabeça, o que é esse caminho? Matatabi respondeu, você precisa remover este selo completamente. Assim, ele não poderá usá-lo para me treinar novamente e eu poderei finalmente derrotá-lo. Yujito ficou chocado. Remover o selo? Isso não vai. Matatabi a interrompeu, não se preocupe. Este mundo interior permanecerá mesmo que você remova o selo. Portanto, você não morrerá. Yujito respondeu, isso pressupõe que você não destrua este mundo e escape. Matatabi ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer, é verdade. Então, a questão é se você confia em mim ou não. Enquanto Matatabi lutava, Fujin também tinha problemas. Ele praguejou, meu chakra está sendo consumido a uma velocidade assustadora. Já esgotei todas as minhas reservas em apenas alguns minutos. Se não fosse pelas minhas reservas artificiais, esta teria sido uma causa perdida. Tis, quanta ajuda Kushina deu a Naruto quando ele lidou com a 9 caudas? Os olhos de Fujin se arregalaram de repente. Que porra é essa? As correntes que prendiam Matatabi se romperam de repente. Fujin percebeu imediatamente, o selo foi removido. Ele olhou para Yujito e se perguntou, será que ela perdeu a razão? Remover o selo é quase uma sentença de morte. Arg droga. Com as correntes não mais suprimindo Matatabi, ela exerceu toda a sua força. Suas chamas azuis destruíram a jaula de relâmpagos antes de lançar um ataque contra Kuro. Ao mesmo tempo, ela exerceu uma força ainda maior sobre seu chakra. Percebendo o perigo, Fujin imediatamente usou o modo de chakra relâmpago para se proteger das chamas. As chamas atingiram seu corpo, mas não causaram nenhum dano. Mesmo assim, Fujin não estava satisfeito. Ele estava perdendo o cabo de guerra. Em apenas 15 segundos, Matatabi recuperou 40% do chakra que Fujin havia extraído dela. O impasse havia sido quebrado. O chakra que Fujin estava extraindo caiu de 25% para 15%. Se nada mudasse, ele continuaria caindo. Fujin estalou a língua, eu calculei mal. Eu sabia que estaria em desvantagem, mas não imaginei que ficaria tão sobrecarregado em um confronto direto dessa maneira. Claro, eu poderia tirar Matatabi daqui e selá-la com meu selo de tetragramas da Miríade, mas não quero arriscar colocar uma besta com cauda lá ainda. Tenho a sensação de que o resultado seria muito pior do que este confronto. Enfim, é hora de encurtar minhas perdas. O cabo em forma de vaja apareceu na mão de Akuro mais uma vez. Yujito franziu as sobrancelhas e se perguntou. Algo se moveu dentro da manga dele. O que é?
ela concentrou sua atenção em Akuro. Para sua surpresa, um relâmpago branco incrivelmente poderoso saiu da manga dele. Atravessou as chamas azuis que o cercavam e atingiu Matatabi num piscar de olhos. Matatabi percebeu e xingou. Isso vai doer. No entanto, não vou dar mais vantagens a esse desgraçado. O mero relâmpago não pode me matar, mesmo que você o aprimore com chakra Yin. Matatabi se preparou para o raio sem diminuir a pressão. Para sua surpresa, o raio branco, que claramente se dirigia a ela, de repente fez uma curva de 90 graus. Antes que ela pudesse entender o que estava acontecendo, ele cortou seu chakra, que estava sendo puxado por ela e Fujin. Um selo foi ativado na palma da mão de Fujin, sugando todo o seu chakra cortado, enquanto Fujin pensava, lá se vai mais uma porcentagem. Bom, 14% não é ruim. Mais do que isso e refinar o chakra dela pode levar uma eternidade. Depois que eu refinar o chakra dela e torná-lo meu, posso tentar obter pedaços maiores. O último % do chakra de Matatabi entrou em seu corpo. No entanto, não havia felicidade em seu rosto. Em vez disso, ela estava completamente enfurecida. Um rugido ecoou no mundo interior de Yujito enquanto Matatabi preparava uma bijudama. A visão deixou Yujito preocupado, mas Fujin não se abalou. Ele disse, Tis, você tem sorte que meus poderes ainda não se recuperaram. Vou deixar você em paz por enquanto. Da próxima vez que nos encontrarmos, é melhor você me dar o seu melhor, gatinha. As palavras mal haviam escapado de seus lábios quando a figura de Akuro desapareceu do mundo interior de Yujito. Ela abriu os olhos, apenas para ver Akuro ainda segurando seu pescoço. Antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, uma corrente poderosa percorreu seu corpo, deixando-a inconsciente. Ele jogou o corpo dela no chão e pensou, mesmo que ela remova o selo, ela não pode tomar emprestado o chakra de Matatabi devido ao meu selo dos 5 elementos. Até que um grão-mestre remova esse selo, ela não é diferente de um ninja comum. Claro, Matatabi ainda pode escapar do corpo dela, matando-a no processo. Mas será que ela conseguirá? Fujin não tinha certeza absoluta. Por um lado, as bestas com cauda, apesar de aparentemente odiarem humanos, eram na verdade bem dóceis. A confiança que Yujito depositava em Matatabi poderia ser suficiente para ganhar a confiança de Matatabi em troca. Por outro lado, Fujin havia enfurecido Matatabi completamente. Portanto, havia uma chance de a raiva de Matatabi triunfar sobre sua razão. Capítulo 884. Situações embaraçosas. Fujin observou Yujito por 1 minuto, mas Matatabi não escapou. Fujin suspirou, uma pena. Embora selá-la dentro do meu corpo fosse arriscado, eu ainda poderia tê-la selado em outro lugar se ela tivesse escapado. De qualquer forma, mesmo tendo ganhado 14% do chakra de Matatabi, Komogakuri ganhou um Jinchuriki perfeito. Parece que você ainda me deve um pouco de karma, hehehe. Ele estava prestes a sair quando uma figura se levantou de repente. Respirando pesadamente e mal conseguindo se mover, ela apontou seu tanto para Akuro e disse, você terá que me matar antes de machucá-la. Sem se virar, Akuro disse, escolha. Você quer ser nocauteado como o resto dos seus companheiros no meio desta floresta, ou prefere permanecer consciente? Samui não esperava que sua resposta tivesse algum impacto, mas mesmo assim respondeu, a última. Akuro riu baixinho. Sua figura desapareceu, deixando um sussurro para trás. Não é uma má escolha. Samui ficou surpresa. Ela rapidamente verificou os arredores, mas não encontrou vestígios de Akuro. Ela analisou, ele realmente foi embora? Isso condiz com a personalidade dele. Por sorte, decidi agradá-lo. Embora nossos ninjas cheguem em breve, ficar inconsciente aqui teria sido perigoso. Ela deu um passo, quase caindo no processo. Depois de um momento para recuperar o fôlego, moveu os pés pesados para verificar Sei e Yujito antes de ir encontrar Darui e levá-lo até eles. Enquanto Samui garantia a segurança de seus companheiros, Fujin apareceu em uma base escondida dentro da Terra do Gelo. Assim que chegou, um frio glacial o envolveu, penetrando em sua capa e penetrando em sua pele. O ar estava carregado com o cheiro de pedra úmida e geada persistente, um testemunho de quanto tempo a base permanecerá intocada. Finas camadas de gelo se agarravam às paredes, brilhando fracamente sob o brilho fraco das lanternas infundidas com chakra. Sua respiração se transformou em névoa enquanto ele murmurava. Faz muito tempo que não uso esta base. A base virou um inferno de gelo. Fujin liberou o chakra dos pontos de chakra ao redor do corpo. Instantaneamente, transformou-se em ar quente, alterando a temperatura para níveis confortáveis. Removendo a máscara e a capa, Fujin pensou. Não foi por isso que dominei a liberação de calor, mas... Após alguns meses de jornada, Fujin finalmente dominou a liberação de calor. A principal razão para seu sucesso foi, sem dúvida, sua afinidade com vento e fogo, mas Takeshi foi o motivo pelo qual Fujin conseguiu dominá-la tão rapidamente. Se a alma de Fujin não tivesse entrado no corpo de Takeshi e experimentado como fogo e vento se fundiam, quem sabe quanto tempo teria levado até que ele encontrasse a combinação correta. No entanto, Fujin estava em uma situação incômoda. Fujin queria dominar a Kekkei Genkai há muito tempo, desde que Rinjiro o informou que a linhagem não era uma necessidade absoluta. Embora ele tenha eventualmente dominado a liberação magnética e a liberação de queimadura, ele só o fez quando já era um ninja de nível S de alto nível. Assim, ambas as Kekkei Genkai pouco acrescentaram à sua força. Eles não eram fracos de forma alguma, mas eram consideravelmente inferiores ao seu sistema de combate do vento, que girava em torno de seu domínio do vento e era apoiado por jutsus de vácuo do vento extremamente rápidos e penetrantes, e seu sistema de combate do relâmpago, que era inicialmente alimentado por suas lâminas especiais e foi recentemente fortalecido pelo modo de chakra do relâmpago. Sem mencionar que Fujin ainda estava aprimorando suas técnicas de vento e relâmpago por meio da manipulação do Yin Yang, expandindo continuamente seus limites.
Comparados a essas bases em constante evolução de sua força, tanto o magnético quanto a liberação de calor haviam se tornado um recurso secundário, úteis em certas situações, mas em última análise apenas ferramentas complementares, em vez de aspectos definidores de seu poder. Por exemplo, a razão pela qual Fujin conseguia voar sem usar ventos ao enfrentar Onoki era por causa das placas de ferro que ele instalou nas solas dos sapatos. Ele também havia trocado suas pulseiras e as placas de metal no dorso das luvas por ferro para facilitar a tarefa. Então, em vez de usar a liberação magnética como terceiro Kazekage, Fujin a estava usando apenas para flutuar. Sentando-se à vontade, Fujin pensou: tanto faz, eventualmente encontrarei melhores casos de uso para eles. Por enquanto, vou me concentrar no objetivo maior. Um brilho surgiu em seus olhos enquanto ele transferia o chakra de Matatabi para um pote, semelhante a como ele costumava armazenar o chakra de Shukaku. Ele o observou atentamente por alguns minutos antes de concluir: entendo. Então, mesmo 14% do chakra de uma besta com cauda não é suficiente para desenvolver consciência. Além disso, a presença do chakra dela é significativamente diferente do chakra de Shukaku. Apesar de ser muito mais fraco, o chakra de Shukaku era muito mais vil. Em comparação, o chakra de Matatabi é feroz em vez de vil. Tendo roubado o chakra de uma segunda besta com cauda, a compreensão de Fujin sobre o chakra de uma besta com cauda melhorou ligeiramente. Ele calculou: absorver o chakra de Shukaku aumentou ainda mais minha afinidade com o vento, ao mesmo tempo em que aumentou consideravelmente minha afinidade com a terra. O chakra de Matatabi deve elevar minha afinidade com o fogo a um nível totalmente novo. Posso até superar a afinidade com o fogo de Hiruzen. Hehe, isso deve ser divertido. Fujin mal podia esperar para absorver o chakra de Matatabi, mas se controlou: não quero esperar mais de um mês como da última vez. Posso fazer esse experimento mais tarde. No entanto, ainda preciso esperar alguns dias para absorver um pouco do chakra da natureza. Quero ver se ter mais chakra aumentaria a velocidade de crescimento. Além disso, acabei de mexer com duas das grandes vilas ninja. Se houver alguma reação, posso ser chamado. Considerando que levei 5 dias para absorver cerca de 7,5% do chakra do Shukaku. Quem sabe quanto tempo ficarei inconsciente absorvendo 14% do chakra do Matatabi? Sem mais nada para fazer, Fujin decidiu esperar na base secreta. Ele passou o tempo observando o chakra de Matatabi enquanto estudava os jutsus de liberação de terra que Vagakuri lidera. Após observar o chakra de Matatabi por alguns dias, Fujin analisou: meu palpite estava incorreto. Pensei que quanto mais puro o chakra da besta com cauda, mais eficientemente ela absorveria a energia da natureza para se fortalecer. Em vez disso, ele tem crescido em ritmo de tartaruga. Está ainda mais lento do que o chakra de Shukaku nos últimos dias. Suspiro: uma pena. Será que se tivesse consciência teria aumentado mais rapidamente? Fujin pensou por um minuto antes de balançar a cabeça. Não dá para ter certeza. A metade de Kurama selada dentro de Naruto nunca cresceu. Aliás, a outra metade está dentro do abdômen de algum deus da morte. E ele próprio estava selado e não livre como este chakra. Preciso medir o chakra de Matatabi quando nos encontrarmos novamente. Ela recuperaria o chakra que roubei dela? Ou esse chakra desaparecerá para sempre? Outro aspecto interessante é o que acontecerá quando ela morrer. Ela reviverá com toda a sua força? Ou ela reviverá com apenas 86% do seu chakra, supondo que ninguém roube mais chakra dela? Fujin não conseguia calcular as respostas para essas perguntas, mas elas alimentaram sua curiosidade. De repente, a atenção de Fujin se voltou para uma de suas etiquetas na base. Ela tinha começado a queimar. Fujin se levantou e pegou a etiqueta antes de pensar: como eu esperava. Suspiro: eu não deveria ter dado este selo para a vila. Enfim, será que Hiruzen finalmente vai me dar isso? Há alguns minutos, Tsunade recebeu a mensagem de maior prioridade de Vagakuri. Uma miríade de expressões surgiu em seu rosto enquanto ela lia. Preocupada, Shizune perguntou: senhorita Tsunade, aconteceu alguma coisa? Tsunade pensou por alguns instantes em como responder a sua pergunta. Infelizmente, nenhuma palavra saiu de sua boca. Desamparada, ela entregou o pergaminho a Shizune. Os olhos de Shizune se arregalaram ao ler a mensagem. Ela exclamou em voz alta: Danzou e Fujin trabalharam juntos para criar uma confusão em Vagakuri? Como isso é possível? Tsunade murmurou com raiva: como eu vou saber? Com a testa franzida, Tsunade analisou: mesmo que o sensei tenha mantido Danzou sob controle, ele está ficando inquieto. No entanto, como ele conseguiu forças suficientes para fazer algo tão grande? Quanto a Fujin, não, isso é impossível. Fujin não coopera com Danzou. Pelo que o sensei disse, o relacionamento deles é terrível. Mas há uma chance de que Danzou tenha se aproveitado de Fujin. Ainda havia várias dúvidas na cabeça de Tsunade, desde algo tão básico quanto como Danzou conseguirá rastrear Fujin, até a intenção de Danzou por trás de tal incidente. Claro, ela não confiava cegamente em Onoki e acreditava que havia uma chance de o relatório ser falso. Após refletir, Tsunade disse: Shizune, envie um mensageiro para Danzou e chame-o aqui. Além disso, queime a etiqueta de comunicação de Fujin. Chame-o aqui imediatamente. Capítulo 885. O que eu fiz? Não entendo. Por que enviamos uma queixa formal a Konoha em vez de retaliar? Deveríamos fazer com que eles sentissem uma dor ainda maior do que a que nos infligiram, perguntou a neta de Onoki confusa. Ela não conseguia entender a decisão tomada pelo conselho de Vagakuri. Onoki respondeu: essa teria sido a ação correta se nosso inimigo estivesse fraco ou em uma posição difícil. Além disso, Kurotsushi o interrompeu: eu sei que Konoha é forte, mas a diferença é tão grande que não podemos retaliar contra um movimento tão ultrajante. Além disso, Konoha não fica bem no meio de 4 grandes vilas? Mesmo que sejam mais fortes, não podem concentrar toda a sua força em nós, podem?
As palavras de Kurotsushi demonstravam certa frustração com a inação de Onoki, mas seu tom também demonstrava certa curiosidade. Como alguém que aspirava ao posto de quarto Tsuchikage, ela queria entender como era o processo de pensamento de um líder. Onoki percebeu isso, e foi por isso que não perdeu a paciência. Ele explicou: é bom ter confiança em nossa força, mas se subestimarmos nossos inimigos, os únicos que sairão prejudicados seremos nós. Assim como aconteceu quando enfrentamos o quarto Hokage na última guerra. Mesmo comigo e com Kami, um confronto direto com Konoha é uma causa perdida. A única maneira de enfrentá-los é atacando-os por vários lados e forçando-os a dividir suas forças. Infelizmente, as circunstâncias não estão a nosso favor. É verdade que Konoha está cercada por todos os lados, mas as outras grandes vilas não estão tão bem quanto nós. A guerra civil de Kirigakure acabou de terminar. Suas forças estão exaustas demais para outra guerra. Tsunagakure está ocupada reconstruindo. Eles não podem fazer nada por pelo menos mais 4 anos. Kumogakure também está reconstruindo suas forças. Qualquer excesso de energia que eles tenham está sendo dedicado à caça de Akuro. Eles também não podem abrir uma nova frente contra Konoha. Então, estaremos sozinhos em um confronto direto contra Konoha. Kurotsushi franziu a testa antes de murmurar: por que as outras vilas são tão inúteis? Onoki riu, a liderança deles é muito impaciente e impulsiva. Tanto como quanto Suna caíram em armadilhas preparadas por Konoha e sofreram muito. Kurotsushi perguntou: mesmo que seja esse o caso, por que não retaliamos das sombras? Konoha jamais levará a culpa por este ataque à nossa vila. Por que não podemos fazer algo semelhante? Eles nos atacaram no escuro, deveríamos fazer o mesmo com eles. Onoki respondeu: há 2 razões pelas quais isso não é uma boa ideia. Lembre-se, como líder, você nunca deve agir sem considerar todas as possibilidades. Se agir impulsivamente, cairá em uma armadilha e sofrerá pesadas perdas. Kurotsushi ouviu atentamente enquanto Onoki explicava. O fator crítico aqui é que não temos 100% de certeza de quem nos atacou. O jovem que lutou contra Kami e causou estragos em nossa aldeia, falava e agia como Suzuki Fujin de Konoha. No entanto, suas habilidades eram completamente diferentes das de Fujin. É possível que alguém quisesse apenas jogar a culpa nele. Da mesma forma, embora os eventos subsequentes nos lembrem de Danzou, não temos certeza absoluta de que foi ele. Não sou o único que sabe como Danzou opera. Quase todos os superiores sabem disso. Há uma chance de ter sido outra pessoa replicando suas ações para colocar Iva e Konoha uma contra a outra. Se for esse o caso, cairemos na armadilha preparada por essa terceira parte. Talvez seja uma das outras 3 vilas e eles queiram que nós e Konoha soframos algumas perdas para equilibrar o jogo. Ou talvez seja uma organização como a Akatsuki, que pode estar querendo atacar Kami. A análise minuciosa de Onoki surpreendeu Kurotsushi. Ela não havia considerado a maior parte do que ele disse. Onoki continuou: mesmo que eu presuma que seja Konoha, há alguns problemas. Não provocamos Konoha e mesmo assim, eles agiram contra nós. Isso significa que estão preparados para qualquer possível retaliação que façamos. Acabamos de restabelecer nossa rede de inteligência na Terra do Fogo e nos países vizinhos e ainda não instalamos um único espião em Konoha. Portanto, estaremos em desvantagem em termos de informações. Nossa rede de inteligência também ficará vulnerável. Sabendo como Danzou opera, haverá várias armadilhas à nossa espera. Não importa como retaliemos. Já que estamos em tamanha desvantagem, por que deveríamos nos dar ao trabalho de retaliar? Faz algum sentido retaliar se isso nos machuca mais? É por isso que tomamos essa decisão. A resposta de Konoha nos permitirá entender melhor a verdade por trás do ataque. E podemos esperar e retaliar quando estivermos prontos e Konoha estiver vulnerável. Não há necessidade de pressa. Às vezes, é preciso esperar anos antes de encontrar a oportunidade certa. Apenas certifique-se de aproveitar ao máximo a oportunidade quando ela se apresentar. Kurotsushi pensou por um longo tempo antes de murmurar: eu entendo. Mas isso não parece bom. Onoki suspirou não. Infelizmente, é isso que um líder deve fazer. Enquanto Onoki educava a neta, Danzou retornou ao quartel-general com o rosto sombrio. Seus subordinados ficaram um pouco preocupados ao ver seu rosto. Torune perguntou: Danzou-sama, o que houve? Danzou ignorou a pergunta e em vez disso perguntou: por que nossa rede de inteligência é tão lenta? Ainda não recebemos nenhuma mensagem de Iwagakure? Danzou ficou irritado. Depois de tantas décadas no comando, nunca imaginou que seria repreendido pelo aluno de Hiruzen. O fato de não ter se envolvido no incidente de Iwagakure era outra história. Mesmo que tivesse feito o que Iwagakure o acusara de fazer, não gostaria de ver Tsunade falando com ele daquele jeito. Infelizmente, sua situação era bem diferente da história original. Devido à interferência de Fujin, Danzou foi removido do conselho, a maioria de seus subordinados da raiz foram levados embora e Hiruzen o vigiou por um longo tempo. Fu respondeu: desculpe-me, Danzou-sama, mas nossa rede ainda está incompleta. Mesmo com a redução da vigilância, ainda somos vigiados e nossos recursos são limitados. Mais importante ainda, não podemos receber mensagens diretamente devido aos esquadrões da Anbu que ainda nos vigiam. Isso atrasa consideravelmente o processo. Além disso, recebemos uma mensagem do nosso espião em Iwagakure logo depois que você partiu. Os eventos são bastante chocantes. Danzou franziu a testa. Ele estava ciente dos problemas, mas poderia ter tido muito mais espaço para discutir se soubesse o que aconteceu de antemão. Danzou aceitou o pergaminho de Fu e leu o relatório. Depois de alguns minutos, ele murmurou: Tsunade estava falando a verdade. Onoki não mentiu para ela. Fu perguntou: se me permite, Danzou-sama, a quinta Hokage achou que você estava por trás desse incidente? Torune acrescentou: eu não ficaria surpreso se ela fizesse isso. Tirando o confronto aberto, é assustadoramente parecido com a forma como operamos. Danzou respondeu: é esse o caso. Onoki acusou Fujin e a mim pelo incidente.
Ele ainda está se controlando depois de algo tão grande ter acontecido. Fu perguntou, deveríamos fazer alguma coisa, Danzou-sama? Danzou balançou a cabeça. Não há dúvidas de que Fujin esteja por trás deste incidente. Se eu presumir que ele foi o responsável pelo incidente na Terra do Vento, então suas ações fazem sentido. De qualquer forma, considerando como Tsunade se comportou, ela não deveria saber dos planos dele. Duvido que ela fique feliz em ser mantida alheia a tais incidentes. Danzou finalmente sentiu uma oportunidade. Ele pensou, esta é uma oportunidade de criar uma divisão entre eles. Este rapaz, a ficha dele pode estar limpa, mas há algo terrivelmente errado com ele. Talvez eu tenha chance de entendê-lo mais profundamente. Enquanto Danzou calculava como tirar vantagem da situação, Torune relembrou seu confronto com Fujin. Não é de se admirar que ele tenha distorcido nosso breve confronto a ponto de Danzou-sama perder seu assento no conselho. Sua mentalidade intrigante é tão ameaçadora quanto sua força. Fu pensou, é uma pena que alguém como ele não esteja na raiz. Ele se encaixaria perfeitamente. Danzou-sama perdeu a chance por não recrutá-lo quando era jovem. 12 horas após receber a mensagem e não muito tempo depois do nascer do sol, Fujin apareceu do lado de fora das muralhas de Konoha, observando atentamente a formação do selo impresso nelas enquanto pensava, nada mal. Eles já removeram as falhas anteriores e até implementaram algumas das mudanças que recomendei. Agora, onde está o próximo ponto fraco? Fujin observou por um tempo antes de encontrar um. Momentos depois, ele entrou na vila sem disparar nenhum alarme. Tsunade tinha acabado de começar a preencher a papelada quando de repente ouviu. Qual é a emergência? Finalmente encontramos a cobra. Uma marca de tique apareceu na testa de Tsunade assim que ela ouviu a voz dele. Ela perguntou, você tem a audácia de perguntar isso depois do que fez? Shizune virou a cabeça e viu Fujin encostado na parede. Ele ergueu uma sobrancelha confuso e perguntou, eu? O que eu fiz? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 886. Um álibi. Eu? O que eu fiz? Perguntou Fujin com o rosto cheio de confusão. Se um estranho visse sua expressão, imediatamente presumiria que ele era completamente inocente e estava sendo incriminado por outros. Infelizmente, Tsunade, Shizune e os guardas da Anbu sabiam muito sobre ele. Tsunade suspirou. Você quer fingir ignorância de novo? Suspiro. Shizune, pegue esse pergaminho. Shizune respondeu imediatamente, sim, Lady Tsunade. Enquanto Shizune procurava o pergaminho de Wagakure, Tsunade disse, você conseguiu entrar sem ser detectado mais uma vez. Fujin deu de ombros. Embora a formação de selo seja boa, ela não pode atrasar um grão-mestre por muito tempo. A menos que você consiga novos selos que não sejam conhecidos por outras vilas, ou siga minha recomendação, é impossível. Tsunade franziu a testa. Nenhuma dessas opções é fácil. Faz anos que encontramos os selos deixados pelos fanáticos de Jashin, mas nossa pesquisa sobre eles não produziu nenhum resultado. Quanto à sugestão dele, é tão ridícula que nem consigo considerar. Nem é preciso dizer que a recomendação de Fujin envolvia mais de alguns milhões de selos. Embora Konoha tivesse a capacidade de criar tal formação, mantê-la era praticamente impossível. Se chegasse o momento em que Konoha não tivesse mais grão-mestres, a vila estaria condenada. Tsunade murmurou, não temos escolha por enquanto. Apenas entregue seu relatório à equipe de barreira. Eles podem continuar refinando a formação do selo. Fujin assentiu e aceitou o pergaminho que Shizune lhe entregou. Enquanto lia, Tsunade perguntou, você quer dizer que não teve nada a ver com este incidente? Fujin leu o relatório atentamente antes de responder com total confiança. Eu não estive em Wagakure. Além disso, este relatório é mesmo confiável? Alguém lutou contra Kami, o terceiro Tsuchikage na vila, e escapou ileso enquanto outra pessoa o saqueava? Desde quando Iwagakure se tornou tão incompetente? Parece que estão inventando desculpas para brigar conosco. Talvez eu devesse visitá-los de verdade. As palavras de Fujin eram tão cheias de confiança e seu tom tão correto que Shizune e os guardas da Anbu começaram a duvidar de seu envolvimento. Por outro lado, a sobrancelha esquerda de Tsunade se contraiu em irritação. Ela percebeu, sem dúvida. É obra dele. Ela respondeu, é verdade. Recebemos relatórios de nossos espiões confirmando os eventos. Mais uma vez, a surpresa transpareceu no rosto de Fujin quando ele respondeu, é? Sério? Talvez eu devesse mesmo ir visitá-los então. O que você acha, Lady Tsunade? Você tem algum alvo em Wagakure? Contanto que eu não encontre Kami ou o velho Tsuchikage, estarei bem. A paciência de Tsunade finalmente se esgotou e ela explodiu. Chega de brincadeira. Este assunto não é brincadeira. Se não lidarmos com isso direito, nossa relação com Iwagakure se tornará hostil. Mesmo que estejamos em melhor situação, este não é o momento certo para uma guerra. Você sabe muito bem o quanto uma guerra atrapalhará nossos planos. O que devo responder para manter a paz? O clima no escritório ficou sério. Como um dos melhores ninjas da vila e alguém que ocupava um assento no conselho, Fujin estava bem ciente dos planos de Konoha. Desde que começou sua pequena aventura, Konoha reformulou completamente a academia, implementando as mudanças que ele recomendou, além de uma série de outras reformas. Konoha levava a sério a ideia de tornar sua próxima geração muito mais forte do que as outras vilas. Ao mesmo tempo, os ninjas existentes não foram ignorados. O Salão da Orientação tornou-se um sucesso tão grande que Konoha teve que construir um segundo para reduzir o tráfego no primeiro Salão da Orientação.
É claro que isso também trouxe enormes ganhos econômicos para a vila, assim como o presente que Fujin deu a Hiruzen. Além disso, Tsunade tinha uma equipe de ninjas veteranos aposentados em busca de talentos promissores entre os ninjas mais jovens. Até o momento, mais de 250 jovens ninjas foram introduzidos na Anbu. O objetivo de Konoha era encontrar mais de 1000 ninjas desse tipo e criar uma força de elite inteiramente nova nos próximos 5 a 7 anos. Muito parecido com o que Komogakure estava fazendo. No entanto, Komogakure estava fazendo isso para compensar as perdas infligidas por Fujin e Akuro enquanto Konoha aumentava ainda mais sua força. A diferença entre as duas vilas era evidente. Então, Konoha queria esperar pacientemente e aumentar ainda mais a diferença, em vez de agir imprudentemente como Komogakure. Infelizmente para Konoha, Fujin não dava a mínima para esses planos. Para ele, tudo exceto sua força era secundário. Deu de ombros e respondeu: o que mais podemos fazer? Simplesmente recusar nosso envolvimento e acusá-los de tentar iniciar hostilidades se não conseguirem apresentar nenhuma prova das alegações deste relatório. Ele olhou novamente para o relatório antes de acrescentar: quanto ao envolvimento ou não do ancião Danzou, vocês precisarão fazer uma investigação completa. Se ele agir de forma independente, prejudicará nossos interesses. É claro que teremos que negar o envolvimento dele, mesmo que ele esteja envolvido. Basta responder que o ancião Danzou sempre esteve na vila e negar a existência de Raiz. Tsunade praguejou internamente: esse pirralho. Ele claramente é o responsável por tudo isso e quer que eu investigue o Danzou? Dito isso, esta pode ser uma boa oportunidade. Ele começou a agir mal de novo desde que a vigilância sobre a Raiz diminuiu. Posso usar isso para cortar as asas dele de novo. Ela saiu de seus pensamentos quando Fujin continuou: quanto a mim, estive na Terra do Macarrão nas últimas semanas. Tsunade levantou uma sobrancelha e perguntou: então, se eu escrever uma carta para o daimyo da Terra do Macarrão, você quer dizer que ele reconhecerá sua presença lá? Fujin assentiu: claro que sim. Só digo que adorei a hospitalidade e a comida dele e que os visitarei novamente em algumas semanas. Mais uma vez, as sobrancelhas de Tsunade se contraíram em aborrecimento enquanto Shizune e os guardas da Anbu se perguntavam: ele está dizendo que estava lá ou está ameaçando o daimyo para fornecer um álibi? Nem é preciso dizer que todos na sala entendiam claramente que o daimyo não teria escolha a não ser aceitar. Apesar de sua inação nos últimos tempos, o medo do espadachim espectral não havia diminuído nem um pouco. Pelo contrário, só havia aumentado devido às ações de Fujin. No final, Tsunade suspirou cansada: vá embora, eu cuido da situação. Ao mesmo tempo, ela praguejou internamente: Jiraiya, é melhor você não voltar para a vila tão cedo. Fujin riu internamente da reação dela: por que você simplesmente não fez isso? Como se eu fosse admitir que causei um problema tão grande. Mesmo que todos achem que fui eu, o que podem fazer enquanto eu me recusar a assumir a responsabilidade? Fujin sorriu e disse: boa sorte, Lady Tsunade. Me avise se eu puder ajudar. A propósito, você sabe onde o velho está? Tsunade murmurou: ele deveria estar no mesmo campo de treinamento. Fujin agradeceu antes de desaparecer do escritório, deixando Tsunade lidar com as consequências de suas ações. Enquanto vagava por Konoha, Fujin pensou: eu não esperava que Onoki tomasse a via diplomática. Para conter suas forças depois de tamanha humilhação, sua paciência é admirável. Em comparação, Ai continuou expondo suas forças, eventualmente me dando a oportunidade de roubar uma parte do chakra de Matatabi. Dito isso, eu me pergunto como Onoki teria reagido se eu tivesse usado jutsus de vento? Fujin não acreditava que Onoki demonstraria tal contenção. Infelizmente, isso agravaria a situação além do que Fujin desejava, já que ele seria forçado a permanecer na vila para se preparar para o contra-ataque de Iwagakure. Fujin mal chegou ao campo de treinamento quando sentiu uma flutuação de chakra. Momentos depois, uma chama negra se espalhou pelo campo de treinamento. Fujin observou uma combinação quase perfeita de Yang e liberação de fogo. Ainda falta muito em comparação com o que ele usou contra Orochimaru. Ele ainda não atingiu sua maestria anterior de controle de chakra. Hiruzen, que estava ocupado treinando, parou de repente e olhou para trás. Momentos depois, a figura de Fujin apareceu atrás dele. Um sorriso surgiu em seu rosto, enquanto ele dizia: Fujin, que bom ver você de volta. Fujin sorriu: é bom ver você também, vovô. Capítulo 887. O aborrecimento de Fujin. É bom ver você também, vovô. Assim que Hiruzen ouviu o vovô, ele instintivamente levantou a guarda. Embora Fujin ainda fosse muito jovem, ele não era mais um estudante inocente da academia, cuja natureza Hiruzen desconhecia. Pelo contrário, Hiruzen já havia sido queimado muitas vezes logo depois que Fujin o chamou de vovô. Antes que Fujin pudesse pedir algo absurdo, Hiruzen atacou primeiro e disse: quando você explicou com tanta paixão por que precisava viajar para fora, eu não esperava vê-lo com tanta frequência, Fujin. Mas não posso culpar Tsunade. Por que você provocou Iva? O Onoki pode ter um alto nível de autocontrole, mas se o pressionarmos demais, ele retaliará com mais força do que qualquer outra grande vila. Fujin ergueu uma sobrancelha e respondeu: vamos lá, vovô. Não acredite tão facilmente nas palavras dos nossos inimigos. O senhor me conhece muito bem. O que eu ganharia criando tanta confusão lá? Uma expressão impassível surgiu no rosto de Hiruzen enquanto ele pensava. Centenas de cristais elementais e vários jutsus. Quem mais neste mundo pode demonstrar tamanha ganância abertamente? Além disso, por que ele precisa de mais cristais elementais? Eles já deveriam ter se tornado mais ou menos ineficazes contra ele. Será que ele come essas pedras? Ou será que se tornou viciado em acumulá-las? Conhecendo Fujin, Hiruzen suspeitava fortemente da última hipótese. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Fujin disse: de qualquer forma, Lady Tsunade e Shikaku-san devem cuidar disso. Vamos falar das boas notícias.
Fujin sorriu observando a destruição deixada pelo jutsu mortal de Hiruzen. Hiruzen suspirou internamente, lá vai ele, mudando de assunto de novo. Bem, conhecendo, ele deve ter encoberto seus rastros perfeitamente. Sem nenhuma prova sólida, Onoki não iniciará uma guerra. Embora isso vá piorar nosso relacionamento com Iva, ele não era particularmente bom em primeiro lugar. Além disso, temos algumas vantagens. Sua atitude também forçaria Iva a dedicar recursos significativos para melhorar o moral deles e eliminar rumores e dúvidas, diminuindo indiretamente o ritmo de criação de ninjas de elite. E Onoki será forçado a retaliar no escuro, o que se tornará o campo de treinamento perfeito para os novos recrutas da Anbu. Hiruzen sorriu e disse, meu controle de chakra quase voltou aos meus níveis anteriores depois de outra sessão de cura com Tsunade. Infelizmente não posso retornar ao meu auge a menos que minha alma esteja completamente curada. Pior, minhas reservas de chakra ainda são apenas 1/3 do que eram. Duvido que isso aumente ainda mais. Hiruzen suspirou. O custo de cortar sua alma era muito alto. Apesar de sua habilidade, ele não tinha mais força para proteger Konoha como fizera por quase meio século. Fujin disse em tom reconfortante. Tudo bem. Só o fato de você estar vivo depois de usar essa técnica proibida já basta. Calma e deixe a próxima geração assumir a responsabilidade de proteger a vila. O coração de Hiruzen ficou aliviado ao ouvir as palavras de Fujin. No entanto, antes que pudesse descansar, sentiu uma inquietação repentina. Seus olhos se voltaram para Fujin, enquanto este perguntava. Quando você vai me ensinar a fundir Yang e fogo perfeitamente? Vou queimar nossos inimigos até o chão, assim como você fez no passado. Hiruzen suspirou internamente. Eu deveria saber. Por que você está enrolando? Pergunte o que você realmente quer. Ele respondeu. Sua manipulação de Yin e Yang ainda não é boa o suficiente. Se eu te ensinar agora, você pode ter algum sucesso limitado, mas precisará treinar novamente mais tarde para realmente dominá-la. Como fogo não é sua natureza principal, você não deve perder tempo desnecessariamente. Como sua liberação de vento progrediu? Fujin suspirou. Ainda está em um gargalo. Não consegui melhorá-lo muito desde a guerra. Fundir Yin e Yang nele também é extremamente difícil. Não tive sucesso até agora. As palavras de Fujin não eram inteiramente verdadeiras. Quando ele absorveu o chakra de Shukaku e o tornou parte de si, sua afinidade com a manipulação do vento aumentou, assim como sua afinidade com a terra. Assim, ele passou a ter ainda mais facilidade para usar e controlar os jutsus do vento. Além disso, o aumento massivo em suas reservas de chakra, juntamente com a disponibilidade do lago de chakra artificial, tornou o uso do domínio do vento muito mais fácil. No entanto, seus avanços pararam por aí. As tentativas de Fujin de criar jutsus de vácuo dentro do domínio do vento haviam fracassado até então. Seus experimentos com a fusão do chakra Yin e Yang com o chakra do vento também não produziram muitos resultados, apesar do sucesso na fusão do chakra Yin com o chakra do relâmpago. O motivo era bastante simples. Fujin não tinha referências para fundir o chakra do vento com o chakra Yin e Yang. A única razão pela qual ele teve sucesso com o relâmpago foi a explicação detalhada e a demonstração fornecida por Sakumo. Mas com o vento, ele estava completamente por conta própria. Vendo os problemas de Fujin, Hiruzen riu. Como eu disse, você não deveria ser tão precipitado. Sua força já está muito além da minha na sua idade. A manipulação do Yin e Yang é muito mais difícil de dominar do que qualquer manipulação da natureza. Sem mencionar que você gastou muito menos tempo nisso do que na manipulação da natureza que lhe resta. Espere de 2 a 3 anos e tudo dará certo. Seus olhos voltaram para suas chamas negras enquanto ele continuava. Quando fizer isso, o poder do seu domínio do vento aumentará exponencialmente. Fujin suspirou. Tudo bem, vou continuar treinando. Enfim, você conseguiu algum avanço no Jutsu Edo Tensei? Hiruzen pensou. Finalmente ele pergunta isso. Ele balançou a cabeça e respondeu. Infelizmente não. Modificá-lo é tão difícil quanto eu imaginava. Vai levar muito tempo. Fujin suspirou. É uma pena. Ele fez uma pausa antes de continuar. Deixe-me ajudá-lo com a pesquisa. No entanto, Hiruzen balançou a cabeça imediatamente. Fujin, você não é especialista nesta área. Será inútil e você desperdiçará seu tempo desnecessariamente. Continue treinando e se aprimore ainda mais. Este é o melhor momento para você aumentar sua força rapidamente. Deixe-me cuidar deste último assunto. Fujin franziu a testa e pensou. Faz pouco mais de 1 ano que parti. Durante esse tempo fui chamado de volta à vila 4 vezes, sendo esta a 5ª. Em todas as vezes, pedi o Jutsu Edo Tensei, mas Hiruzen me recusou terminantemente em todas elas. Ele disse imediatamente, vai ficar tudo bem, vovô. Preciso expandir meus horizontes, e ajudar você a pesquisar isso pode me dar a inspiração que preciso. Se não der certo, vou parar de trabalhar e voltar a me concentrar no meu treinamento. Infelizmente, suas palavras não comoveram Hiruzen, que respondeu com toda a seriedade. Fujin, técnicas proibidas não são como ninjutsu comum, especialmente um jutsu como o Edo Tensei. Depois de se aprofundar, você se sentirá atraído por elas, e isso impactará seu desenvolvimento geral. Acredite em mim, isso é para o seu próprio bem. Não se prenda muito a técnicas proibidas. Você ainda é muito jovem e tem muito espaço para crescer. Aproveite esse tempo e torne-se o mais forte possível. Eventualmente você encontrará um gargalo em todos os aspectos da sua força e achará difícil continuar progredindo. Esse será o momento de se aventurar em técnicas proibidas. Portanto, por favor, não fique preso a esse assunto. As palavras de Hiruzen não deixaram margem para negociação. Mesmo que sua expressão não mudasse, o humor de Fujin se obscureceu.
Ele pensou, ele nem se deu ao trabalho de me dar uma desculpa desta vez. Ele já se decidiu sobre este assunto. Não posso obter o Jutsu Edo Tensei dele. Consegui-lo de Tsunade também está fora de questão. Ao contrário de Tsunade e Hiruzen, que pensavam em termos de décadas, os olhos de Fujin estavam voltados para o futuro próximo. Não demoraria muito para que a Akatsuki se tornasse ativa. Embora o mundo tivesse mudado muito devido à sua interferência, Fujin precisava estar preparado para quaisquer variações. Ele não queria participar de um evento tão grande sem possuir um jutsu tão poderoso e conveniente. Fujin decidiu, não tenho escolha. Não posso mais depender dele para esse jutsu. Tenho que aprender sozinho. Para mudar de assunto, Hiruzen sorriu e disse, vamos deixar esse assunto para lá. Como foi sua jornada desta vez? E quanto tempo você vai ficar aqui desta vez? Fujin respondeu, foi a mesma coisa da última vez. Este mundo é muito maior do que eu imaginava. Não vou ficar muito tempo. Provavelmente partirei em 1 ou 2 dias, a menos que algo aconteça. Hiruzen disse, é logo. Se você não tem nenhum destino em mente, deveria ir para a Terra da Água. Por que isso? Fujin perguntou curioso. Hiruzen respondeu, um grande acontecimento aconteceu lá algumas semanas atrás, muito maior do que o incidente em Iwagakure. O quarto Mizukage morreu no campo de batalha. Capítulo 888. A facção mais forte. O quarto Mizukage morreu no campo de batalha. Os olhos de Fujin se arregalaram quando ele exclamou, ele morreu no campo de batalha? Desde quando os rebeldes tinham alguém forte o suficiente para matá-lo? Enquanto falava, Fujin pensou, não me lembro como o quarto Mizukage morreu na história original, mas tenho quase certeza de que ele não morreu lutando. Hiruzen respondeu, essa é a parte que nos confunde também. Sabemos que ele estava enfrentando Terumi Mei e outros membros da elite da facção rebelde, mas não há detalhes sobre sua batalha, como havia quando Mangetsu foi morto. Há algo suspeito em sua morte. Você deveria investigar se estiver por aquela região. No entanto, não crie confusão. Queremos formar uma aliança com Kirigakure assim que a poeira baixar. Fujin pensou um pouco e disse, tudo bem. Se eu passar por aquela região, darei uma olhada nisso. Embora a morte do quarto Mizukage tenha levantado várias questões, Fujin não estava muito interessado no assunto. Ele já sabia que Yagura era controlado por Obito há muito tempo e que meio sucederia em breve, estabilizando a vila devastada pela guerra. Embora estivesse curioso para saber exatamente como Yagura morreu, a prioridade imediata de Fujin era absorver o chakra de Matatabi e aprender os jutsus de liberação de terra que ele roubou de Iwagakure. Fujin disse, foi bom conversar com você. Vou ver como essas crianças estão. Hiruzen assentiu enquanto Fujin desaparecia do campo de treinamento. Suspirou internamente. Ele está definitivamente chateado por não ter aprendido o Jutsu Edo Tensei. Espero que ele não desabafe criando outra confusão. Alguns anos atrás, Hiruzen teria sentido uma dor de cabeça. Felizmente, ele não era mais o Hokage. Era a vez do seu aluno suportar as dores de cabeça. Você está atrasado. Você não apareceu nas nossas últimas 3 reuniões. Gai Sensei nos fez treinar com intensidade dobrada naqueles dias devido à sua ausência. Os alunos de Fujin reclamaram enquanto olhavam para Oka com olhos cheios de decepção, demonstrando a traição que enfrentavam. Oka suspirou. Cheguei tarde da minha missão ontem à noite. Talvez eu devesse pedir a Fujin para organizar algumas missões para você. Só assim você saberia o quanto esse tempo é valioso para você. Yuji bufou. Você nunca treinou com Gai Sensei. Não tem como missões serem piores do que treinar com ele. Os olhos de Oka se contraíram ao se lembrar de todas as missões chatas de nível D que foi forçado a fazer como genin, antes de ser forçado a caçar bandidos até adoecer. O rótulo de exterminador de bandidos ainda o perseguia às vezes, especialmente quando entrava no centro de missões. Missões, hein? Eu não sabia que você queria tanto fazer missões. Todos imediatamente viraram a cabeça e viram Fujin parado não muito longe. Sensei. Quando você voltou? Os olhos dos alunos de Fujin brilharam ao vê-lo novamente depois de alguns meses. Fujin respondeu, há alguns minutos. Dito isso, eu não sabia que você estava interessado em fazer missões. Fujin fingiu pensar por alguns segundos antes de murmurar. Em circunstâncias normais, você teria sido introduzido na Anbu e treinado em seus costumes depois de derrotar Oka. Tem certeza de que quer fazer missões? Os alunos de Fujin assentiram em uníssono e lançaram-lhe olhares de cachorrinho. Fujin fingiu pensar por mais meio minuto antes de responder. Tudo bem, vou falar com a Lady Tsunade e te dar 1 mês de férias para se divertir com as missões. Oka será o líder do seu esquadrão. Os alunos de Fujin imediatamente aplaudiram enquanto Oka resmungava. Ei, que tal perguntar se eu concordo ou não? Alguns de nós ainda precisam ganhar a vida. Fujin olhou para ele como se tivesse dito algo absurdo e perguntou, você não concorda com isso? E precisa de alguma outra forma de pagamento? Percebendo que lhe foi oferecido, Oka tossiu e respondeu, pensando bem, eu aceito. Como alguém forçado a cumprir missões tediosas e cansativas, Oka muito desejava submeter a próxima geração à mesma tortura. E Fujin acabará de lhe oferecer a oportunidade de fazê-lo em uma bandeja de prata. Ele não tinha motivo para recusar. Pelo contrário, estava mais do que satisfeito em aceitá-la. Inúmeros ninjas de sua geração estariam dispostos a pagar por tal oportunidade. Claro, isso não era motivo para Oka pegar leve com as crianças. Ele disse, entusiasmo é bom, mas não se esqueça de que você ainda precisa me derrotar. Você ainda não teve um desempenho tão bom quanto da primeira vez que me desafiou. Oka olhou para Fujin e pensou, que segredos assustadores esses garotos guardavam. Quase perdi aquela luta só por causa do elemento surpresa. Só com suas habilidades normais, eles facilmente se sairiam esplendidamente no exame Chunin. No entanto, para cada um deles possuir uma Kekkei Genkai e ser tão proficiente a ponto de usá-la era impensável. Felizmente tem sido um pouco mais fácil desde então.
Oka percebeu que os alunos de Fujin estavam olhando para ele e perguntou: qual é o problema? Sayaka disse em tom simples: você nos deixou para suportar a tortura de Gai Sensei por quase um mês. Takeshi acrescentou: se você acha que vamos perder e voltar para suportar sua tortura então. Yuji completou suas palavras: então você deve ter caído de cabeça, rachado o crânio e ficado completamente louco. Ikari assentiu: o quê? Droga, Yuji. Siga o roteiro. Shoma riu das palhaçadas de seus companheiros de equipe. Antes que pudessem criar mais drama, Fujin disse: bem, já que estou aqui, não posso perder esta batalha. Serei o juiz. Tome suas posições, já volto. Assim que a última palavra escapou de seus lábios, Fujin desapareceu. Shoma perguntou surpreso: para onde foi o sensei? Sayaka respondeu: não importa, ele voltará em breve. Não se esqueça do nosso plano, especialmente você, Yuji. Yuji respondeu despreocupadamente: eu sei. Não se preocupe, serei eu quem vai nocauteá-lo. Oka riu baixinho: estou ansioso por isso. Vamos lá. Eles entraram no campo de treinamento e tomaram posições. Viraram a cabeça ao sentir uma rajada de vento. Todos ficaram sem palavras ao ver Fujin sentado no ar a poucos metros do chão, com um pequeno redemoinho girando ao seu redor. O que mais os irritou foi o grande saco de pipoca que ele segurava nas mãos. Os alunos de Fujin se perguntavam: um juiz? Ou um espectador que quer apreciar o drama? Ao mesmo tempo, Oka xingou: seu babaca, ele também está fazendo um espetáculo comigo. Sem nenhuma consideração pelas emoções deles, Fujin anunciou que a batalha comece. Imediatamente, as figuras dos alunos de Fujin desapareceram. Momentos depois, a figura de Oka também desapareceu, deixando uma imagem residual para trás. Essa imagem residual foi dilacerada por várias shurikens que se chocaram umas contra as outras com tamanha ferocidade que faíscas voaram. Os 6 continuaram se movendo em alta velocidade, com os alunos de Fujin buscando o abate, enquanto Oka se esquivava de todas as suas tentativas. Um brilho surgiu nos olhos de Fujin. Embora seus alunos desafiassem Oka quase toda semana, esta era a primeira vez que ele assistia à batalha. Fujin pensou: maravilhoso. Hehehe, Gai deve estar muito satisfeito. Sayaka, Yuji e Takeshi estão demonstrando uma velocidade maior que a de Lee quando ele removeu seus pesos contra Gaara. Ikari está quase no mesmo nível de Lee naquela época, enquanto Shoma fica um pouco atrás. Não posso culpá-lo, porém, ele é o mais novo com uma boa margem. De qualquer forma, deixá-lo sob os cuidados de Gai e fazê-los lutar contra Oka semanalmente tem rendido resultados ainda melhores do que eu imaginava. Nesse ritmo, um sorriso irônico surgiu no rosto de Fujin ao perceber: talvez eu consiga levar um deles para o nível S antes que a quarta grande guerra ninja comece. Embora eu não me importe muito com isso, em breve terei a facção mais forte de Konoha. A caçada em alta velocidade continuou por alguns minutos. Oka enfrentou vários perigos, mas não sofreu um arranhão sequer. Por mais rápidos que os alunos de Fujin fossem, Oka era ainda mais rápido. Mais importante ainda, sua Kekkei Genkai era perfeita para esse tipo de combate. Em um confronto físico, sua Kekkei Genkai elemental não conseguia se igualar ao Byakugan. A caçada finalmente terminou quando Oka contra-atacou. Em vez de simplesmente se esquivar, Oka se esquivou e disparou uma palma de vácuo nos órgãos vitais de seus atacantes ferozes. No entanto, isso não foi suficiente para fazê-los recuar. Pelo contrário, eles agravaram a situação. Rapidamente saíram do caminho dos projéteis de vácuo e cercaram Oka por todos os lados, cada um deles a cerca de uma dúzia de metros de distância de Oka, tecendo selos de mão rapidamente. Liberação de gelo, jutsu de chuva de agulhas. Liberação de tempestade, jutsu das serpentes relâmpago. Liberação de água, jutsu do dragão de água. Liberação de vento, jutsu de bala de ar. Liberação de gelo, jutsu da corrente de gelo. Capítulo 889. Um estratagema. Sayaka iniciou a ofensiva lançando uma chuva mortal de agulhas de gelo de longo alcance, não apenas impedindo Oka de escapar em sua direção, mas também forçando-o a se defender ou se esquivar, enquanto observava os ataques restantes. Ao lado dela, Takeshi lançou uma saraivada de balas de ar, criando um efeito semelhante ao de Sayaka e bloqueando completamente um dos lados. Pular acima também não era uma opção para Oka, pois isso colocaria em maior risco. Do outro lado, Ikari lançou um enorme dragão de água em Oka, enquanto Shoma criou correntes de gelo que deslizaram em direção aos pés de Oka para restringir ainda mais seus movimentos. De pé entre eles, Yuji lançou arcos de relâmpagos com a ponta dos dedos que deslizaram como cobras. Em vez de atingir Oka diretamente, seu ataque se espalhou por um amplo alcance. Uma parte dessas cobras relâmpago penetrou no dragão d'água, criando um jutsu combinado espontaneamente. Outra parte deslizou ao lado das correntes de relâmpago de Shoma, enquanto o restante avançou direto para Oka, embora em velocidade menor, para que todos os 5 ataques o atingissem ao mesmo tempo. Apesar de ser atacado de 360 graus, Oka observou todos os ataques com precisão, graças ao seu Byakugan. Ele pensou: nada mal. O trabalho em equipe deles sempre foi bom, mas eles melhoraram ainda mais no último mês. Se esta for a apresentação de abertura, terei que ficar atento. Enfim, é hora de lembrar essas crianças de não subestimarem o oponente. Oka liberou o chakra de todos os pontos de chakra do corpo e girou. Seu chakra se espalhou por um raio de 3 metros ao seu redor antes de girar vigorosamente junto com ele, formando um jutsu de rotação massivo. As balas de ar atingiram o chakra giratório primeiro, a maioria se desfez enquanto algumas foram desviadas. As agulhas de gelo tiveram destino semelhante, com a maioria delas sendo enviadas de volta para Sayaka e Takeshi. As cobras elétricas foram sugadas para dentro da esfera, tirando o controle de Yuji. O dragão d'água eletrificado também perdeu sua forma, com parte da água sendo sugada para dentro da esfera enquanto o resto foi lançado voando devido à força de rotação.
A rotação de Oka mudou repentinamente de apenas chakra para chakra misturado com água eletrificada e vários arcos de relâmpago. As correntes de gelo de Shoma, que era o único ataque que se infiltrava na rotação de Oka, foram bombardeadas pelos arcos de relâmpago, transformando-as em cristais de gelo. Girando no centro, Oka não foi afetado pela água eletrificada. Ele pensou, de volta para você. Momentos depois, grandes gotas de água com 1 metro de diâmetro foram lançadas em todas as direções. No centro, cada gota continha uma carga elétrica. Observando a batalha do ar, Fujin pensou, isso é surpreendente. Não imaginei que alguém tão obcecado por taijutsu desenvolveria uma compreensão tão profunda do ninjutsu. Primeiro, ele refletiu os jutsus que não conseguia controlar e, em seguida, usou os jutsus deles, transformando-os em uma forma diferente antes de enviá-los de volta aos oponentes. Tudo isso não lhe custou chakra, pois ele usou o mesmo chakra que usava em sua rotação. Sayaka, Ikari e Shoma rapidamente fizeram selos de mão e bateram as mãos no chão. Liberação de gelo. Jutsu da parede de gelo. Grandes paredes de gelo se formaram à frente deles, cobrindo também Takeshi e Yuji, que não eram excelentes em jutsus defensivos. As gotas de água atingiram as paredes de gelo antes que a energia elétrica dentro delas explodisse. As grandes gotas de água não danificaram a parede de gelo. Pelo contrário, uma pequena parte dela congelou, aumentando ligeiramente a espessura das paredes de gelo. No entanto, a explosão elétrica que se seguiu criou várias rachaduras profundas nas paredes de gelo. Oka finalmente parou de girar, com o chakra ainda em rotação concentrado em suas palmas. No momento seguinte, ele disparou 5 poderosos golpes de vácuo em cada um dos alunos de Fujin. Sentindo o poderoso ataque, todos os 5 alunos imediatamente tremeram. Os poderosos canhões de vácuo destruíram as paredes de gelo, lançando fragmentos de gelo perigosamente ao redor. Alguns até se dirigiram para Fujin, mas sua velocidade diminuiu ao serem engolidos pelo vento. Eles caíram inofensivamente no chão. As crianças se esquivaram do ataque, mas em vez de recuar, seguiram direto para Oka. Yuji assumiu a liderança, chegando mais perto de Oka. Oka observou os movimentos deles com desconfiança. Estranho. O taijutsu deles é sem dúvida bom, mas será que eles ousam me enfrentar em combate corpo a corpo? O estilo punho gentil de Oka estava entre os melhores do clã Hyuga. Além disso, ele também fez diversas modificações para se adequar ao seu estilo. Somente mestres de taijutsu de alto nível ousariam enfrentá-lo de frente. Os alunos de Fujin estavam obviamente longe desse nível. Oka concentrou chakra na palma da mão ao notar Yuji preparando um jutsu. Quando estava a 4 metros de Oka, Yuji lançou várias lanças de relâmpago contra ele. Oka disparou outra palma de vácuo em resposta. O canhão de vácuo atravessou as lanças de relâmpago, dispersando-as e avançando em direção a Yuji. No entanto, Yuji já havia se afastado em vez de manter a pressão. Infelizmente, Oka não conseguiu baixar a guarda. Sayaka estava a poucos metros atrás dele, preparando um poderoso jutsu de água. Oka também contra-atacou, mas logo se deparou com outra onda de ataques de Ikari e Shoma. Não muito atrás deles, Takeshi preparava um jutsu de vento. Oka conseguiu repelir todos os ataques, mas isso foi apenas o começo. Os alunos de Fujin continuaram se aproximando de Oka, mas mantendo-se suficientemente longe para que Oka não atingisse seus pontos de chakra, e usaram jutsus de médio alcance a curta distância. Embora Oka possuísse um conjunto decente de ninjutsus, ele se concentrava principalmente em taijutsu. O ninjutsu que ele aprendeu foi para compensar as restrições do taijutsu, o que significava que ele se concentrava em ninjutsus de médio e longo alcance, além de ninjutsus defensivos. Devido às constantes disputas, os alunos de Fujin descobriram as táticas de batalha de Oka. Então, eles criaram uma maneira de combatê-lo. Usando poderosos ninjutsus de médio alcance a curta distância, Oka estava fortemente limitado. Seus ninjutsus não seriam muito eficazes a essa distância. Na verdade, ele perderia a batalha facilmente se mudasse para ninjutsu. No entanto, devido à distância de poucos metros mantida pelos alunos de Fujin, ele também não conseguia usar seu taijutsu com eficácia. Suas únicas opções eram usar a palma de vácuo para enfrentar os jutsus deles de frente e a rotação para se defender caso não conseguisse acompanhar suas palmas de vácuo. Claro, Oka tentou várias outras táticas. A que ele mais tentou foi encurtar a distância à força e enfrentá-los com taijutsu. Como ele era mais rápido, isso não deveria ter sido tão difícil para ele. Infelizmente, ele estava lutando contra 5 oponentes que tinham um excelente trabalho em equipe. Eles sempre interferiam, impedindo Oka de implementar seu plano. Suas outras táticas, como se afastar dos 5, encontraram interferências semelhantes. Forçado a suportar uma situação tão desvantajosa, Oka decidiu, já que não posso me livrar dessa situação, vou suportar essa barragem. Mesmo em desvantagem, eles estão gastando muito chakra para usar ninjutsus tão poderosos. Mesmo com a vantagem numérica, cada um deles está gastando mais chakra do que eu. Sem mencionar que minhas reservas de chakra já são maiores que as deles. Enquanto eu aguentar, terei a vantagem. Flutuando no céu, Fujin observou o mesmo. No entanto, não estava muito preocupado com isso. Afinal, Oka já podia ser considerado um veterano Jounin de elite. Ele não só tinha vasta experiência em missões, como também havia liderado um exército na guerra. Em comparação, a única experiência em missões dos alunos de Fujin foi quando o acompanharam no massacre na Terra do Arroz. Portanto, não era razoável esperar que eles elaborassem um plano perfeito, especialmente devido às interferências de Oka. A atenção de Fujin se concentrou mais em seus pontos fortes individuais. Ele analisou, embora ainda sejam inexperientes, eles cresceram esplendidamente. Se sobreviverem 1 ou 2 anos na Anbu, serão excelentes ninjas.
Dentre esses 5, Takeshi é o mais parecido comigo. Graças à minha orientação, sua liberação de vento já é melhor do que a minha durante os exames Chunin. Eu deveria lhe ensinar a técnica de vácuo de vento. Se ele aprender, sua liberação de vento alcançará o próximo nível, o nível assustador. Infelizmente, é extremamente difícil de aprender. Apenas 3 ninjas em Konoha aprenderam, enquanto nenhum ninja em Sunagakure desta geração conseguiu aprendê-lo. Se ele conseguirá aprendê-lo ou não, isso determinará o tipo de ninja que ele será. Claro, isso não prejudicará seu progresso, mesmo que ele não consiga aprendê-lo. Afinal, sua principal força é a Kekkei Genkai calcinante, que ele não usou até agora por algum motivo. Imagina o quanto ela progrediu até agora. Capítulo 890, uma mudança de mentalidade. Fujin voltou seu olhar para Sayaka. As habilidades de Takeshi podem ser mais parecidas com as minhas, mas Sayaka é quem segue meu estilo de ataque. Embora seja mais autoritária e agressiva do que eu normalmente sou, seus ataques são precisos e implacáveis, e é ela quem aplica mais pressão em Oka. Se ele errar uma vez, ficará gravemente ferido. No entanto, sua agressividade excessiva também a deixa vulnerável a contra-ataques. Felizmente, outros estão cobrindo suas brechas, não deixando Oka explorá-las. Claro, a razão pela qual ela luta dessa maneira se deve aos seus companheiros de equipe. Ela também é a melhor em taijutsu entre eles. Então, de certa forma, ela também está protegendo seus companheiros de equipe, forçando Oka a se concentrar nela. Em comparação, o estilo de luta de Yuji é mais relaxado. Oka não consegue atacá-lo facilmente. Mesmo assim, Yuji ainda lhe dá mais dor de cabeça. Seus ataques de raio são muito rápidos. Isso por si só não seria um desafio para um ninja como Oka, mas devido à sua liberação de tempestade, Yuji manipula livremente seus raios. Isso aumenta exponencialmente a dificuldade de esquivá-los. Para piorar a situação, ele está usando as aberturas criadas por Takeshi e Sayaka para mirar em Oka. Parece que Yuji é o mais influenciado por Naruto. Seu estilo de luta contém uma certa jocosidade, inspirada nas inúmeras brincadeiras que os dois fizeram. Ele deve ficar bem forte se continuar nesse caminho, mas eu poderia levá-lo mais longe do que qualquer um de seus companheiros de equipe ensinando-lhe o modo de chakra relâmpago. Mas como posso fazer isso? Fujin não deveria conhecer nenhum jutsu poderoso de relâmpago, muito menos possuir o conhecimento de algo tão incrível quanto o modo de chakra relâmpago. Nem mesmo Konoha possuía o conhecimento completo sobre isso. Fujin pensou, até agora, ninguém me conectou com Akuro devido à ausência de qualquer evidência. Só Danzou deve ter algumas suspeitas, mas ele não consideraria nós dois a mesma pessoa, nem em seus sonhos mais loucos. No entanto, nenhum dos ninjas no topo é tolo. Shikaku é mais inteligente do que eu, enquanto Hiruzen não fica muito atrás. Se eu não fosse uma pessoa reencarnada com um conjunto diferente de ideais, objetivos e valores, não teria como enganar nenhum deles ou mantê-los no escuro sobre as merdas que fiz. Danzou ficou senil e iludido, mas também não pode ser subestimado. No último ano, implementei vários esquemas para atraí-lo a atacar minha casa e investigá-la quando eu não estava na vila. Mesmo assim, ele não mordeu a isca e demonstrou contenção. Ele está esperando o momento certo para melhorar sua força e a da raiz, e aguardando a oportunidade perfeita para retornar. Então, se eu guiasse Yuji em algo tão avançado, eles se voltariam para mim. O fato de Akuro ter saqueado Komogakure já é bem conhecido. Então, eles começariam a ligar os pontos. Claro, é impossível concluir que Akuro é um disfarce meu, mas eles especulariam que temos algum tipo de conexão ou parceria. Vai ser irritante lidar com isso. Fujin mergulhou em profunda reflexão. Embora não tivesse necessariamente medo de problemas, especialmente considerando que já havia conseguido quase tudo o que queria de Konoha, não havia nenhum ganho especial em ensinar a Yuji o modo de chakra relâmpago. Ele ganharia um subordinado poderoso e leal, mas as suspeitas dos outros compensariam esse ganho. Além disso, Fujin não precisava de subordinados poderosos. Fujin já era uma força a ser enfrentada sozinho. Guiar as 5 crianças era apenas um pequeno projeto paralelo divertido para tornar sua vida e o mundo mais divertidos. Fujin continuou assistindo à batalha enquanto se perguntava o que fazer. No final, decidiu. Foda-se. Eu sou considerado um gênio. Se Yuji aprender, direi apenas que descobri o básico e que Yuji era extremamente talentoso para aprender com base na minha vaga orientação. Quanto à história real, pedirei a Yuji que a mantenha em segredo. Mesmo que outros chamem essa história de besteira, o que podem fazer? Invadir minha casa? Me expulsar da vila com base em meras suspeitas? O máximo que vai acontecer é que minhas chances de me tornar Hokage serão reduzidas. Mas desde quando eu queria esse lugar, já sou forte o suficiente para ignorar qualquer reação negativa às minhas ações. Qualquer coisa que não seja reviver Madara ou Hashirama em sua força máxima ou reviver o 10 Caudas não pode me ameaçar muito, desde que eu não baixe a guarda. É hora de aproveitar um pouco a minha vida. Fujin finalmente tomou uma decisão. Uma decisão que mais cedo ou mais tarde causaria dores de cabeça em todo o mundo ninja, atormentando vários líderes. Fujin voltou sua atenção para seus 2 alunos restantes, Ikari e Shoma. Comparados aos outros 3, eles deixam um pouco a desejar. Ikari não carece de talento, mas é gentil demais. Uma boa personalidade, mas não a melhor para uma ninja. Seus ataques não têm a intenção assassina que os outros têm. Quanto a Shoma, ele é 2 anos mais novo que Ikari, Yuji e Takeshi e 3 anos mais novo que Sayaka. Embora tenham começado a treinar ao mesmo tempo, sua pouca idade limita seu crescimento. Ele eventualmente alcançará os demais, mas isso levará vários anos. Ainda assim, é uma pena que eu não possa ensinar muito a Sayaka, Ikari e Shoma. Embora tenham afinidade com o vento, seu talento em liberação de vento não é tão bom quanto o de Takeshi. Todos os 3 são bons em liberação de água e gelo, mas eu sou completamente ignorante em ambas. Só posso dar orientações gerais. Acho que poderia perguntar ao Renjiro Sensei, mas sua liberação de água, embora boa, também não é excepcional.
Talvez seja a hora de Akuro fazer uma visita a Kirigakuri. Komogakuri tem sido um bom anfitrião, mas tenho certeza de que eles estão cansados de me receber com tanta frequência. Mesmo que eles nunca reclamem e sejam sempre entusiasmados, eu não deveria abusar da hospitalidade. Tenho certeza de que Kirigakuri me receberá de braços abertos e com vários tesouros. Hein? Fujin de repente notou algo estranho. Sua pipoca tinha esfriado. Fujin percebeu, eu não tinha percebido isso antes. A temperatura caiu consideravelmente. Entendo. A temperatura caiu tão gradualmente que eu nem percebi. Fujin observou o campo de batalha e finalmente notou algo estranho. Entendo. Takeshi não usou um único jutsu de queimadura ou fogo até agora. Yuji também não executou jutsus de relâmpago massivos após seu primeiro ataque. Em comparação, a maioria dos ataques lançados pelos 3 jovens Yuki são de liberação de gelo. Isso é intencional. A questão é, qual é o objetivo deles aqui? Como temperaturas mais baixas os ajudariam? Nem preciso dizer que Fujin considerou imediatamente os jutsus de gelo. O problema era que Fujin nunca tinha visto um jutsu de gelo que dependesse de temperaturas mais baixas. Fujin se perguntou, a temperatura mais baixa aumenta a velocidade e a força dos jutsus de gelo deles? Teoricamente isso faria sentido. Os problemas de Oka estão prestes a aumentar. Pior, ele ainda não percebeu. Dito isso, só isso não é suficiente para derrotá-lo. Como ninjas, tanto Fujin quanto Oka conseguiam lidar com temperaturas extremas. Em circunstâncias normais, ambos teriam notado a queda de temperatura imediatamente. No entanto, toda a atenção de Oka estava voltada para seus oponentes, enquanto Fujin estava mais focado em analisar suas habilidades. Como a temperatura diminuía gradualmente em vez de repentinamente, nenhum dos dois prestou muita atenção. Claro, mesmo que a mudança tenha sido lenta, Oka finalmente a alcançou. Seu Byakuga notou cada pedaço de gelo no campo de treinamento, e a quantidade deles era assustadora. Antes que ele pudesse entender quais eram os planos deles, um sorriso surgiu no rosto de Sayaka. Ela pensou, é claro que não conseguiríamos derrotá-lo com essa tática. Embora ela o contra-ataque perfeitamente, somos muito fracos comparados a você. No entanto, imaginamos que você se concentrará inteiramente em suportar nossa barragem até ficarmos sem chakra. Infelizmente para você, nosso contra-ataque principal começa agora. Sayaka olhou para Shoma. Sem precisar dizer mais nada, Shoma fez alguns selos de mão e apontou a mão direita para Oka. Liberação de gelo. Jutsu do inverno silencioso. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.